Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos podermos ouvir histórias maravilhosas de testemunhos da atuação do poder de Deus na vida das pessoas e também ouvir a respeito de Deus. Você deve ter acompanhado esses últimos episódios. Nós ouvimos muitas histórias aqui comoventes, como a história da Andressa. E na semana passada nós podemos ouvir não só a história, mas também o louvor de Moab Reis. E hoje não vai ser diferente. A gente tem um grupo como convidado aqui, o Trio Lovache, mais especificamente Joatan, Daniela e Silene. Sejam muito bem-vindos e obrigado por ter aceitado o convite. Nós é que agradecemos, o convite de participar desse quadro aqui que vem sendo promovido por vocês. Eu estou muito feliz, lisonjeada em poder estar aqui. Que bom. Daniela? Oi, pessoal, eu sou fã desse programa. Eu assisto todas as segundas-feiras, no meu horário de almoço, mas eu tô nervosa, emocionada e feliz ao mesmo tempo. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. E Joatan, que despencou lá de Capoeiro Sul para poder vir gravar. Eu não sei se pode, mas pode. Pode. Eu nunca participei de um pode. Mas é bom, é legal. Estou gostando aqui da ideia, da estrutura. Está muito bom. E vai ser um prazer compartilhar as histórias que nós temos para contar, o que temos vivido, o que Deus tem feito com a gente. Amém. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aí próxima a você e nós vamos orar e pedir para que Deus conduza essa nossa conversa. Oremos. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua casa, reunidos para falar em Teu nome e também ouvir a Tua voz. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza e que nós possamos sair daqui certo de que ouvimos a Tua palavra, mas principalmente de que tudo aquilo que falamos aqui encontre morada no coração daqueles que estão nos assistindo. Seja conosco, nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Como é que começou o trio? Né? Pelo começo. Como começou? Quando vocês entenderam que, de fato, o trio precisava ser formado ou foi formado, né, instantaneamente, ainda que não tivesse um estalo assim de início? Pode ficar à vontade. Meu marido falou, deixa o povo falar, viu? Eu sou muito faladeira, mas eu vou falar bastante. Eu e Silene falamos mais, né? Eu acho Daniela que é melhor eles contando essa parte, porque é melhor. Então, começou quando eu tive a ideia de convidar a Silene para ensaiar umas músicas comigo para a gente cantar na igreja. Coisa básica, assim. Eu gostava muito de fazer isso. Gostava de fazer duetos e tal. E aí eu vi a Silene cantando uma vez e falei, poxa, que voz dessa garota, rapaz. Eu já era adulto e ela ainda era meio assim, sabe? Já entregou a idade, já começou por aí. Então, algumas pessoas até criticaram, né? Porque tinha uma certa diferença de idade e tal. E assim, quando os dois já são adultos, não faz diferença se Sim. tem idade distante uma da outra. Mas quando é meio juvenil, assim, jovem, adolescente e tal, complica. Mas assim, a gente estava ensaiando, gostando, cantando na igreja e tal. E escolhemos um lugar pra gente ensaiar, que era na casa. Ensaiamos algumas vezes na igreja, né? A gente praticamente criou um dueto oficial, tanto que a gente instituiu dias de ensaio, a gente se encontrava toda terça-feira na casa da noiva dele e a gente ensaiava lá os novos duetos que nós íamos cantar dali pra frente, né? E tínhamos um compromisso. Éramos um dueto. Era uma coisa bem... Já tinham agenda, já cantavam em outras igrejas juntos também? Não tinha uma agenda, mas a gente deixava uma quantidade de músicas prontas e sempre que a gente saía para cantar em algumas igrejas. E numa dessas, aí, Daniela apareceu. Daniela é irmã de Silene, né? Aí ela apareceu lá e ela tinha um playback lá de uma música, ela queria ensaiar com a gente essa música para poder, né, cantar um trio na igreja. E a gente achou legal a ideia e ela trouxe esse playback. E a gente ensaiou essa música, foi muito legal. Foi uma experiência boa, assim, a gente vê a voz, sabe, mais uma voz, e aí deu aquela harmonia melhor e tal. E a gente foi e cantou essa música na igreja. E depois
Na outra terça-feira era dia de ensaio de novo, aí Daniela tava lá com outro playback de outra música. Foi um playback a princípio despretensioso, né? Eu nunca perguntei isso pra ela. Daniela, você foi mal intencionada? Não. Bem intencionada, né? Mas você pensou, vamos tentar formar um trio, mas não falou nada pra gente, Na né? verdade, eu nem pensei na questão da insistência. Eu ia encontrando as músicas e aí eu ia levando. Olha, essa música dá... Tinha música que não era nem trio. Aí eu levava, essa música dá um trio. Aí eu levava lá pra ver se... Dá pra fazer, né? Dá pra fazer um trio, é. Aí eu levava, mas não era a intenção de desfazer o dueto das pessoas aqui. Não era, né? Mas... Era para contribuir, né? Era pra contribuir, exatamente. Ampliou, né, na verdade. Foi assim, né? A gente, toda terça-feira, a gente já foi imaginando, Daniela, será que vem? Não é que ela tava lá? Ó, gente, tem mais essa e tal. Aí foi fazendo acontecer. E aí formou o trio, que não tinha nome e tal. Depois Coincidente. a gente coincidiu Com a formação do Arte Arte Trio. Trio. Aí a gente comprou logo o primeiro CD que o Arte Trio lançou e a gente começou a ensaiar todas as músicas do Arte Trio. Tá vendo? Eu acho que coincidiu com o lançamento do CD, né? Que já Foi. existia, né? Eles já existiam. O Amor e Graça. Já tinha um tempo já. Eles Não lançaram era Amor e muito tempo Graça. que eles tinham, mas eles lançaram Amor e Graça. Quando lançaram Amor e Graça, a gente virou assim a casaca pro lado do Arte Trio. A gente se Cosplay do apaixonou. Arte Trio. Foi, É, se por aí. apaixonou. Aí as pessoas ficavam dizendo assim, vocês imitam o Arte imitam o Arte Trio? A gente imita, assim. Imita, sim. A gente não tinha vergonha Não tinha de dizer. vergonha de dizer. Não. A gente gosta de copiar. Era para dar às pessoas a possibilidade de escutar o Arte Trio. Na aqueles que igreja podiam assistir. deles, Isso. entendeu? Exatamente. E a gente ficou muito feliz que a gente já teve a oportunidade de cantar com o Arte Trio. Pô, verdade. Eu lembro que aqui na igreja eles cantaram. Vocês Eles cantaram cantaram aqui, junto? não. A gente Não. cantou com eles na igreja do Vilas do Vilas do Atlântico, Atlântico. uma Ah. vigília que teve lá, e aí a gente fez uma participação com eles lá. Foi Ah, mas Quem eles só já tirou tinham- muito foto mesmo. significativo pra gente, né? Porque eles literalmente fazem parte Inspirou, da história do né? Trio Louvado. É, Verdade. não, total. O Arte Trio na vida da gente foi, assim, fundamental. Assim, teve época que praticamente 90% do nosso repertório Era era do Arte Arte Trio. A gente, às vezes, cantava a mesma música 2 vezes na igreja. Sim. Na programação que o povo pedia e tal, era Arte Trio. Mas depois a gente vai, né? Vendo outras coisas e tal. E quando Mas vocês a nossa entenderam primeira que era música o não foi do trio Arte mesmo, Trio. a formação. Não, agora nós somos um trio e não um dueto. Não levou muito tempo depois pouco que Daniela entrou, não, né? Daniela se infiltrou. Não, quando a Daniela se infiltrou, acabou o dueto praticamente. Aí Foi, não teve mais ensaio do dueto. É, E aí foi o trio. acontecia de a gente cantar um dueto, tipo assim, num casamento, chamava e tal, mas nem ensaiava mais. Né? Você sabe aquela música, lembra dela? Vamos cantar? Cantávamos, eu e Silene. Mas aí era o trio mesmo que existia, daí pra frente, não teve... Alguns trios que a gente já cantava viraram, ou alguns duetos que a gente cantava viraram Viraram trio. E a Isso. primeira apresentação? A apresentação, essa primeira, do trio, não lembro. Foi numa quarta-feira na Igreja Central de Lauro de Freitas. Cantamos a música Palavras e a música Foi Por Isso Que Choveu. Exatamente. Rapaz, levei que memória playback. boa. Uma dessas era o playback que você levou para eles Os ensaiarem? dois. Os dois? Palavras, Foi. ela chegou primeiro foi Palavras. E quando vocês entenderam que era um ministério? Porque é uma grande diferença entre você ser um cantor, ter o dom que Deus deu, louvar, né? Todos que cantam, eu penso que têm o maior prazer em louvar, mas há uma diferença entre entender que aquilo é um ministério, que Deus chamou vocês para serem um instrumento através da voz. Olha, talvez para vocês, eu não sei, seja outra coisa, mas eu comecei a entender ser um ministério depois que passamos a ir para algumas igrejas que não recebiam ninguém e ficavam encantadas assim por ter recebido o trio para cantar na igreja deles. Igrejas pequenininhas assim que, sabe, nós já cantamos em igreja literalmente com 10 pessoas dentro. E a gente faz o mesmo programa com a mesma empolgação, com o mesmo nível, o mesmo equipamento, tudo. Nós nunca suprimimos assim algo, tiramos algo para poder, porque aqui é pequenininho, não. Então assim, quando a gente percebeu que as igrejas tinham a necessidade de fato, aí eu entendi que ali Deus estava chamando a gente para o ministério, tá? Para poder levar a palavra através da música e alcançar corações de pessoas que, por exemplo, domingo à noite, a gente saía muito domingo à noite e tinha os cultos evangelísticos e tinha visitantes e tal, a gente tinha histórias de pessoas que contavam pra gente que foi muito bom, a pessoa vinha agradecer, parabenizar e tal. Eu disse, rapaz, os grupos de nome, eles não vêm para essas igrejas, então é nosso trabalho, nosso papel. Eu não sei se para vocês foi a mesma coisa. Exatamente Bem, isso. e quando a gente via os depoimentos das pessoas falando o quão tinha sido importante ouvir aquela mensagem,
E o quão abrilhantava a programação de uma igrejinha mais simples, a presença do trio, a gente está aqui para isso. Eu sempre fui envolvida no Ministério da Música da igreja e sempre tentei convidar cantores para a igreja. E eu sou membro de uma igreja grande. E uma igreja grande que tem dinheiro para trazer pessoas. E eu tinha dificuldade de trazer. Imagina. E a gente... não, eu estou falando sem falsa modéstia, mas as pessoas sempre elogiaram o trabalho do trio. Então, eu vejo que a gente se dedicava para oferecer algo de qualidade para as igrejas, seja ela de que nível fosse. E as igrejas convidavam, vocês cobram quanto para vir aqui? Eu falei, não, mas se puder ajudar com o nosso transporte, está suficiente. E muitas vezes a igreja não podia nem ajudar com o transporte. Eu falava, não é condição para a gente ir. Se a igreja realmente, a gente sabia quando a igreja realmente não podia, ou estava em construção, ou realmente era uma igreja muito humilde, a gente tirava do nosso próprio bolso e era a nossa oferta de sacrifício. A gente ia lá e fazia o trabalho. Então, eu vi como ministério, quando eu vi que o nosso louvor estava fazendo a diferença nos cultos, na vida das pessoas. Isso é fantástico, né? A atuação de Deus através... Não sei, né? Eu não canto, não tenho esse dom, mas quem canta e Deus utiliza, eu penso que a cabeça, de certa forma, age de uma forma diferente, né? Pensa assim, rapaz, isso... Porque eu falei com o Moab na semana passada. Nem todo sermão encontra um espaço no coração, porque às vezes, né, a depender do pregador ou da dinâmica, da oratória, do que está sendo utilizado, nem todo mundo consegue captar ali a mensagem logo de primeira. Mas o louvor, ele não pede nem licença, né? Ele invade os ouvidos e às vezes a pessoa não está nem ali prestando atenção no que está sendo cantado, ou está de cabeça baixa, ou está conversando com alguém, mas a música chega de qualquer jeito, né? Vocês sentem que de fato um dom especial de Deus para ser destinado a esse propósito? Sim, eu concordo. É claro que existem muitos cantores, né, que a gente... Assim, eu acho difícil falar isso, porque... deixa eu ver assim, de uma maneira mais... que não machuque, mas existem... Eu vou falar do meu jeito, tá, gente? Peraí. Existem as estrelinhas de Jesus, sim, né, que vão para esses eventos para exibir o seu talento, sua qualidade, exato, sua não para fazer daquele dom que Deus deu o ministério, né? Isso é triste. Na música, infelizmente, a gente encontra muito disso. Mas quando a gente recebe o chamado de Deus, a gente percebe pelo retorno das pessoas que estão escutando a música, que estão recebendo a mensagem através do louvor, que é uma resposta diferente, né? E já receberam alguma proposta para se tornar um grupo gospel? Grupo gospel? Já recebemos algumas propostas aí nessa nossa jornada, nesses nossos 24 anos e um pouquinho. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Mas já recebemos. Respondi sua pergunta, já recebemos propostas. Se quiser se aprofundar na pergunta, você faz mais aí. Das histórias que o trio ajudou a construir, né, na vida das pessoas, tem algumas que chamaram bastante atenção, que marcaram a vida de vocês até hoje? Eu imagino que deva ter algumas, né? Sim, uma só, sim. Mas uma em especial, alguns que você lembrem. Às vezes a gente acorda sábado de manhã, sabendo que tem uma agenda para cumprir, e aquela correria do sábado de família, e chega na igreja, arma som e faz a programação, cumpre todos os protocolos da programação do sábado. E aí, quando você chega no final, que está desarmando o som para ir embora, e alguém chega até a gente para contar o que aconteceu com ele naquela programação. E a gente teve uma experiência assim, numa das igrejas que a gente foi. No final do culto, um rapaz, ele devia ter acho que uns 18 anos, 17, por aí. Ele era jovem. E ele disse que foi para a igreja, algo moveu ele para ir para a igreja naquele dia, mas ele estava disposto a tirar a própria vida naquele dia. E ele disse que as mensagens que nós levamos para ele naquele dia fizeram ele desistir dos planos. Então, isso foi muito marcante para a gente nunca esqueceu. Eu queria reencontrar aquele jovem. Isso que eu ia perguntar. Não estávamos na época ainda de Instagram, de nada, então a gente não pegou contato dele nem nada, mas ele deve lembrar da gente. Se algum Será dia que ele estiver assistindo aí, né? Quem sabe? Isso foi na Igreja Maralina, caso você... seja você que esteja aí assistindo a gente aqui. Foi na Igreja Maralina no dia de sábado. E você nos procurou e contou essa história. E a gente se emocionou muito. Tá? Então, faça contato com a gente, caso você esteja assistindo essa... Ficamos muito agradecidos a Deus por termos sido, de fato, instrumentos ali para salvar uma vida.
Sim, com certeza. E outros testemunhos que a gente até explorou numa programação da gente trouxe uma pessoa para contar o testemunho, foi uma jovem Érica, nossa amiga. Eu vou mandar esse podcast para ela assistir. Eu falei, Um abraço para você, Érica. Um abraço, Érica. Érica é minha filha de oração. Conta aí a experiência de Érica aí. Ai, não, eu não... Gente, eu não conto experiência muito bem, não. Conte, rapaz. Ela se sentiu muito tocada por uma das músicas que a gente cantava. Ela sempre ouviu, admirava o trabalho do trio, mas teve um momento que ela estava num momento difícil, espiritualmente falando da vida dela, e foi vendo a gente cantar uma música, que foi a música No Poder do Seu Amor, que ela voltou para os braços do Senhor. Naquele momento foi muito especial na vida dela, e ela conta isso para a gente com muita emoção. Né? Então, Érica, a gente está aqui para cantar para você de novo, viu? É só você querer. Agora tem uma coisa que aconteceu que talvez não seja, vocês possam pensar assim que não foi tão impactante, mas para mim foi. Nós fomos cantar uma vez em Tobias Barreto, e chegando lá o pessoal convidou a gente para cantar em um lugar lá perto ou lá longe. Era um pouco longe de onde a gente estava. Que assim, estava fora de programação, tá? A gente se cansa muito quando viaja, né, para poder cantar. Então aí eles iam montar um programa numa associação, era um galpão enorme, grande mesmo. E nesse local não tinha igreja adventista. Então o trio foi, a gente topava tudo. Aí o trio foi cantar lá. E fizemos o programa nessa noite, né? Foi. Fizemos o programa. A gente tinha chegado de viagem. A gente tinha chegado, foi e tal. Acabado de chegar. Aí esse pessoal nunca tinha ouvido falar do evangelho, né? E não sabia o que era igreja adventista nem nada. E aí vai um grupo, um trio, e vai cantar para eles ouvirem. Aí quando tava lotado, simplesmente lotado. Era muito novidade, grande. Né? O galpão era muito grande. E estava grande, muito grande. cheio. E a gente tava com aquele som novo, né? Sim. Jogando mesmo assim e tal. Então, aí terminamos a programação. Quando terminou a programação, a gente orou, despediu e tal, e aí o povo não foi embora. O povo não saiu. Não queria não sair. Foi, Não não saiu. levantou. Não levantou ninguém pra ir Vocês embora. querem que a gente cante mais? Aí queremos. Aí cantamos mais uma. Mais um. A gente achou que ia cantar só mais um e eles iam embora. E eles não continuaram iam sem nada. embora. Eles simplesmente não queriam ir embora. Então, assim, nasceu ali uma igreja, tá? E então eu me sinto feliz por saber que eu fiz parte disso, de alguma forma, né? Só foi um dia, né? Mas ali eles estavam ali para fundar uma igreja, e começou ali. Já pensaram em voltar lá? Não? Nós já voltamos em Tobias Barreto algumas vezes, mas não nessa nesse lugar, igreja. não nesse lugar. Mas tem essa história aí que foi muito impactante, assim, as pessoas... Foi mesmo. Não, a gente não vai embora não. E A gente falava assim, e a hora passando. irmãos, vocês já podem ir embora. a gente falava assim, Silene, vocês já podem sair. podem sair. Com toda a educação, mas ninguém saía. Acho que cantou E umas muita 5 gente, músicas, né? além do nosso programa todo, a gente cantou umas Mas 5 foi uma músicas. bênção. Decisões de mesmo. batismo. Já souberam de alguma história que tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus por causa de uma mensagem dessa? A história da A de Érica foi. A da Érica foi? Ela se batizou, foi. Que bom. Foi a que soubemos. Espero que tenhamos mais estrelinhas na coroa, fruto desse assim, trabalho com que a gente certeza saiba vai ter. lá no grande dia. O pastor Robson Aleixo costuma dizer nas suas pregações, né, que uma das surpresas no céu será encontrar aqueles que, por intermédio das nossas vidas, ele diz assim, que quando a gente abraçar Jesus ou der um sorriso, e Jesus nos der um sorriso, algumas pessoas vão se lembrar de sorrisos e abraços que receberam aqui através de algumas pessoas que eram abraços e sorrisos de Jesus por intermédio dela. Eu acho isso muito bonito, assim, porque é algo que foge à nossa imaginação real, assim, né? Verdade. Encontrar com Jesus, abraçar e se lembrar de alguém, deveria ser o contrário, né? A gente abraçar alguém e lembrar talvez Jesus. Você disse há pouco tempo aí sobre tem sermão que não encontra um lugar, né, no Sim. coração da pessoa, parece que não fechou, sei lá, a pessoa está meio talvez endurecida ali. Mas eu acredito que culmina tudo na música, quando todo o processo é concluído, e não foi apenas a música, mas também não foi apenas o sermão. Sim. Mas o conjunto de tudo, cada irmão que foi lá, que falou alguma coisa, que orou, que pegou no microfone, aquele que ajustou o cabo, sabe, tudo contribuiu para que tudo desse certo, e ao final aquela pessoa toma uma decisão. Às vezes a gente não sabe, né, que ela tomou uma decisão ali. Ou a gente não sabe que ela levantou atendendo um apelo por causa da música, sabe? Talvez seja por causa do sermão, mas Sim. pode ter sido por causa da música. Enfim, seja pelo que for. Mas assim, eu acredito que tudo contribuiu ali para que aquela alma ali se rendesse aos pés de Jesus.
E aí, depois a gente sai daquela igreja ali, né? Que a gente só passa ali aquele momento. E aí depois aquela pessoa vai estudar a Bíblia e tal, se batiza e só no céu mesmo. É o efeito Estevão, né? A pontinha, uma pontinha das estrelas a gente tem parte, né? Eu vi a semana passada um pastor falando sobre isso. Que existe, é isso aí, o trabalho de várias pessoas contribui para que... Então a estrela da coroa, eu tenho um pedacinho. Eu conheci... Quer dizer, eu decidi conhecer mais profundamente a Igreja Adventista por causa da música. Eu ouvi uma apresentação de Leonardo Gonçalves no programa da Globo, na época. E eu nunca tinha ouvido aquele cantor, né? Nunca ouvi e tal. Era um estilo de música que eu costumava escutar. E aí eu fui pesquisar e vi que ele era adventista. Aí vi lá TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, e comecei a ir em busca. Foi fisgado. Aí conheci... Eu trabalhava com o André Guedes. A gente trabalhava numa multinacional. Ele saiu e conheceu o Joel. E aí Joel estava precisando de um consultor na área de logística. Aí eu já tinha saído também da multinacional. E ele me apresentou a Joel. E aí foi efeito cascata. Né? Joel me convidou para ver a igreja. Me trouxe para um junta-panela aqui e tal. Mas eu sempre tive ligação com a música. Né? Desde os 12 anos eu comecei a tocar meu primeiro instrumento. E quando eu fui batizado, para mim era o contrário. A música me lembrava o mundo. Por isso eu passei tanto tempo sem me envolver com a música da igreja. Porque mesmo a música da igreja me lembrava as histórias, porque eu vivi de música um tempo no mundo, me lembrava as histórias que eu vivi no mundo. E aí eu falava, não, senhor, eu não quero ativar esse gatilho. E eu era avesso à música, evitava. Mas você não teve pra onde correr, a música lhe abraçou de novo. Pois é. E qual foi a primeira música que vocês cantaram juntos? Você falou Palavras e... Foi por isso que choveu? Foi Palavras. Não, teve outra. Essa foi a primeira. E por isso primeiro foi Palavras. Ah, tá. Você falou por isso que choveu, eu pensei que você tinha feito uma afirmação. Foi sequência, entendeu? Palavras foi no ensaio e logo no outro ensaio foi por isso que choveu. E ainda lembra dessas músicas? A gente canta até hoje. E querem dar uma palhinha dessa música? Vamos sim dar uma palhinha. Coro? Ou você... Finalzinho do sol e a gente entra o coro, né? Tá. Posso? São palavras que te salvarão, irmão. Palavras de Cristo têm poder de transformar sua vida totalmente. Sim, palavras tão sinceras, palavras de amor. O Verbo se fez carne, é a palavra do Senhor. Vocês não se perdem, não? Não. Cantar a capela sem Eu larguei logo pra ela jogar o finalzinho do solo, a Daniela sempre acerta o tom. O ouvido aqui é de tuberculoso. Aqui absoluto? Não se perde, não. Não sei se é absoluto, não, mas é bonzinho. Mas ela sabe sempre o tom. Porque não é fácil, não. É difícil cantar a capela. Muito difícil. Muitas pessoas disseram pra gente assim que... perguntavam se éramos irmãos, outras pessoas já perguntaram se eu sou o pai de Silene e se eu sou o marido dela. Foi um dia perguntaram se eles eram meus pais, eu fiquei me achando. Se a gente era pai de Silene, é brincadeira? Todo tipo de pergunta, mas assim, o que eu quero dizer é que as pessoas diziam que nossas vozes timbres, né, se encaixam, assim, sabe? Que não foi nada escolhido pensando nisso. Porque nossa voz encaixa, vamos formar o trio. Não teve nada disso. Eu já fui rejeitada de um grupo aí, porque disseram que a minha voz não era o perfil do grupo. Não encaixava. Então, assim, que me convidaram para o teste, porque já tinham referência de que eu cantava bem e tal. Mas eu fui lá, fiz o teste e não passei. Falaram, o seu timbre de voz não encaixa. Então, assim, eu entendia que isso aqui é uma união de Deus. Que a gente não selecionou vozes que se encaixavam, mas as vozes se encaixam. Os timbres são parecidos. Os nossos timbres são parecidos. Isso contribui, né, também, bastante. E as histórias de gravação de CD? Essas aí, meu amigo... A gente já gravou backing vocal para um amigo nosso. Foi a nossa primeira experiência em estúdio, logo no comecinho do trio. Lucivaldo Silva. Aí, Lucivaldo, essa vai para você também, viu? A gente gravou ele fez uma versão de uma música, aí a gente fez o vocal para ele. Ele tem CD gravado com a nossa voz por aí, né? Ele hoje é músico, é baterista, né? Profissional. Tá lá em São Paulo.
Mas vocês nunca pensaram em gravar, em ter o repertório imortalizado aí na prateleira, para sempre que alguém quisesse ouvir? Pensamos algumas vezes. Pensar é uma coisa, né? E executar é outra. Mas antes de falar sobre isso aí, eu quero dizer o seguinte, que quando houve assim, uma certa consagração, né? A gente se dedicou mesmo ao trabalho e decidiu seguir como ministério, nós conversamos e decidimos algumas coisas. Uma delas é que a gente não ia viver da música. Ainda que lá na frente, vamos dizer, explodiu. A gente não ia querer viver da música. A gente ia querer ganhar o dinheiro para poder manter equipamento e tal, custear viagens e tudo. Mas a gente decidiu assim, a gente fazer ser missionário de fato. A gente tinha uma missão, que era levar essa música para todos que necessitassem ouvir. E a gente fazer o maior esforço possível para poder estar ali quando fôssemos convidados. Mas aí, então assim, se chegássemos a gravar um dia, seria uma coisa assim, pelo nosso próprio esforço, né? Juntar um dinheiro, sei lá, quem sabe, gravar, para que a gente não ficasse preso a um empresário. Para que ele desse as coordenadas do que deveríamos fazer, se teríamos CD em mãos para vender, se não teríamos, se podíamos dar. Né? A gente uma vez fez camisa para vender, por exemplo, que a gente deu quase metade do que vendia. Dava de brinde, não sei o que e tal. Então, assim, o nosso propósito era esse. Então, gravar CD, quem tem um propósito como esse, é muito complicado. E eu era chato, sou chato até hoje, né? E aí, quando surgiam as propostas, eu alertava, gente, isso aí vai fugir do nosso propósito e tal. E aí as meninas... Sempre foi muito tranquilo, né? A gente sempre... a gente recebia a proposta com muita alegria, né? Mas quando a gente ia vendo que realmente ia fugir do nosso propósito, a gente recuava e continuávamos nosso trabalho tranquilamente, sem nenhuma aspiração maior. A gente queria fazer o que a gente faz. Receber os convites para cantar nas igrejas. A gente já saiu muito mais no começo. A gente tinha mês de a gente sair 2, 3 sábados seguidos. Mas hoje nós somos muito envolvidos nas atividades da igreja. Então a gente ultimamente saía um sábado por mês. E às vezes a gente aceitava um convite domingo à noite, porque à noite é mais complicado sair, né? Mas para adequar... se fosse fazer gosto mesmo, a nossa agenda seria 52 sábados por ano. 52 semanas. 52 semanas. O pessoal gostava, isso era gratificante. Cansativo, mas era gratificante. Tá? Mas assim, propostas surgiram várias, né? A primeira surgiu logo no início e a gente quase que foi, mas depois a gente desistiu por minha causa, porque eu sempre dou Graças a Deus. sempre puxando e tal. Aí surgiu outra, depois mais outra. Nunca encaixou com o nosso propósito. Alguma que balançou assim o coração? Ou sempre... Acho que a gente chegou mais perto foi de Marcos Lima, não foi? A gente já mobilizou dinheiro, tudo para pagar a parte de produção, né? E a gente chegamos bem perto. Porque também ele demonstrou assim ter mais estrutura para tudo, né? Ofereceu. Exatamente. E ter um envolvimento com gravadoras da nossa igreja, a gente uma referência se empolgou com isso também, né? Houve uma empolgação nesse momento aí. Mas sempre a empolgação também estava ligada ao propósito. Também. Sim. A gente queria realmente ampliar o trabalho, mas desde que a gente conseguisse manter essa forma de atender as igrejas que não conseguem trazer... O que é quase impossível, né? Porque aí você se compromete. Exato. Mas é isso que a gente queria ter condições para, tipo assim, pagar o produtor, pagar material e a gente não ficar, depois de gravado, dependendo deles. Porque a produção do material corrobora, né? E ajuda também na propagação do evangelho, porque... Com certeza. Claro, né? A ideia não é formar fãs nem tietes, mas a pessoa tem ali um CD que ela possa ouvir num momento que ela esteja precisando louvar, seja por qual motivo, é muito bom. Hoje tem as plataformas, né, que ajudam, mas há um tempo atrás a plataforma tem o quê? Acho que 7 anos, 7, 10 anos aí de estouro, no máximo. Era o CD que as pessoas carregavam ali a tiracolo, depois MP3, e isso ajudava muito, né? Tem um CD aqui na igreja de um tal de Robson, que esse CD... Multiplica aqui. Eu fico imaginando esse irmão em casa ouvir uma história desse. Eu achei um CD desse outro dia lá no Espaço Novo Tempo. Foi, a gente tava tá lá no canto. Não foi? Foi. A capinha azul com o rostinho dele. Esse CD, eu soube que a igreja comprou uma caixa desse CD para poder fazer lá atrás, fazer esse trabalho evangelístico aí. Até hoje. Nem se usa mais CD. Não sei nem mais se existe aparelho que para tocar CD, mas é um trabalho, é uma forma importante de fazer com que a mensagem vá
nos lugares que vocês não puderam ir, né? Há pouco tempo atrás, nós estávamos fazendo um trabalho com o Hércules. Ele tem música boa, né? Alguns grupos já gravaram a música dele, já gravou a música dele e tal. E a gente estava fazendo esse trabalho com ele lá e tava tudo encaminhando assim, mas não sei o que houve, foi porque mesmo. Acho que... Eu tô com um problema na voz, né? Já tem uns 7 anos, eu acho, que eu percebi que começou. Eu não alcanço mais as notas. A gente foi tirando músicas do nosso repertório porque eu não alcançava. Então, fomos tirando algumas músicas. Outras não tirava, mas Daniela fazia o meu solo. E aí fazia aquela adaptação e tal. Então, assim, isso me desanimou muito. No início, eu fiquei com medo, achando que era uma doença ruim e tal. E elas me aconselhando, vai fazer um tratamento, vai investigar e tal. Eu nunca fui. E fato que hoje nem na igreja solo não estou cantando mais, né? Agora, nesse trabalho que a gente estava fazendo com o Hércules, já estávamos aprendendo algumas músicas que a gente queria colocar nas plataformas, né? Era para gravar e colocar lá nas plataformas. Músicas boas, assim, de qualidade e tal. Aprendemos muita coisa e tal. E aí alguma coisa aconteceu que desfez. O processo está enganchado aí. Eu falei na semana passada com o Moab que esse é o terceiro programa de música que nós fazemos aqui, dos 27. No primeiro, nós gravamos lá no Espaço Novo Tempo. E do tempo que eu tenho aqui, eu nunca ouvi assim, paredão aqui por perto. E aí no dia, na hora que a gente começou a gravar, o vizinho aqui do lado botou um som altíssimo de uma música de axé, altíssimo, que estava ensurdecedor, de fato. Mas a gente insistiu e continuamos a gravar. Deus foi tão maravilhoso que os microfones não captaram esse áudio. Só captou, de fato, o nosso áudio. Só que a gente perdeu o vídeo. Então, se vocês olharem lá no YouTube, na playlist que tem os episódios na Bíblia Podcast, só tem o áudio. Só tem 38 minutos do áudio. Não tem vídeo, não tem nada. Quando fomos gravar na semana passada, eu até falei isso ao vivo, eu vim pela manhã na igreja, estava tudo ok, tudo ligadinho, internet chegando, tudo funcionando. Quando nós chegamos aqui, começou a passar tudo. Quando eu li o computador, cadê a internet? Não tinha internet. Aí eu falei, não, nós vamos gravar assim mesmo e a gente vai postar depois do culto. Por incrível que pareça, hoje foi o único programa ligado à música que não teve nenhum problema assim aparente. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? O inimigo ele faz de tudo para impedir. Porque é aquilo que eu falei, as mensagens musicais, elas são inexplicáveis. Eu hoje experimentei perguntar a Iá o que é que ela compreendia sobre o amor de Deus. Ela me deu uma aula, assim, me mandou diversos textos, inclusive com referências bíblicas que eu ainda não havia parado para meditar, sobre o amor de Deus. E a música, ela leva esse amor de uma forma muito carinhosa. Porque a música, ela nos abraça, a música nos faz lembrar de momentos felizes e tristes. A música, eu penso, é aquilo que eu falei mesmo do sermão, não estou desfazendo dos pastores e dos teólogos que constroem teses maravilhosas, mas a música, ela chega onde o sermão não chega, né? Às vezes a pessoa vai para casa com a última música que foi cantada no sermão, no culto. Às vezes a música nem tem a ver com o sermão, mas ela vai para casa com aquele "em paz eu vou" na mente e não lembra do que foi pregado. Porque a música tem esse poder e é por isso que eu acho que o inimigo interfere tanto. Eu fiz essa volta toda para falar assim, coisas como essa, de você estar com o material preparado ali e não dá certo e a gente não sabe o porquê, ou alguma coisa que incomoda e nos entristece e nos impede de avançar. Eu tenho certeza que é um trabalho de alguém que não quer que a mensagem chegue, sabe? Que não quer que... Quantas vidas... Vocês não têm nem ideia de quantas vidas ao longo desses 24 anos, ao ouvir vocês cantando, se sentiram, né, tocadas. Só no céu mesmo, para poder encontrar aquela filinha ali de pessoas que vão esperar o abraço de vocês para poder dizer assim, ó, obrigado.
obrigado, porque foi naquela igreja, na Valéria, em Tobias Barreto, e não sei aonde, que ali eu encontrei Jesus através da música que vocês cantam. Ao longo desses 24 anos, tem alguma música que marcou, assim, que tipo, se vocês forem fazer qualquer apresentação, na medida do possível, essa música vai estar sempre ali, fazendo parte do repertório? Cada CD do Arte Trio lançado, que a gente cantava, ensaiava as músicas deles para poder cantar, então sempre tinha um CD, uma música, cada CD que seria Destaque, a música né? de destaque, né? Aí a igreja sempre pedia aquela. Aqui eu vejo assim que o povo mais pediu para cantar foi o Filho do Homem. Ultimamente tem sido Sim. Filho do Homem. Filho do Homem. O povo, Sim. nossa. Inclusive a igreja de Lauro de Freitas, né? O pessoal pede muito. A gente falava assim, não bota o Filho do Homem. Aí chegava no final, canta o Filho do Homem. A gente nem botava porque sabia que ia pedir. Mas e para vocês? Aí você fala o quê? A música que a que gente mais vocês mais gosta? gostam de cantar, mais gostou de cantar ao longo desses anos todos? Eu acho que cada um tem uma queridinha, né? Tem uma preferidinha, Tem né? algumas. Tem algumas. Eu mudei a música. Porque depois que a gente saiu aquela música, Volta Pra Mim, eu me apaixonei por essa música, assim, sabe? Então, pra mim, a música que eu me dei mesmo, assim, que eu vivo um momento, cada vez que canto, aquele momento pra mim é como se eu estivesse saindo dali, né? Pra encontrar Jesus, assim, já pertinho lá do céu. É essa música, Volta Pra Mim. Vamos dar uma palhinha dessa? Vamos sim. Vamos não, né? E aí, o Tom? Aquela... Vai, você. 1, 2. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Amém. Achei que ia me perder. Na letra, eu fiquei assim, meu Deus, a letra. Para quem está ouvindo já é Esse foi difícil, surprise mas para quem está mesmo. A gente cantando. não passou nenhum trechinho antes da gente conversar. Nada. A gente não E a gostou. gente já tá há alguns meses sem se apresentar. E sem Sem ensaiar ensaiar já. porque Não, algumas pessoas perguntam se tem roteiro, se não sei o quê. Fala aí para quem está ouvindo. Tem Não roteiro? tem roteiro. Não Eu ainda tem pedi. roteiro. Eu ainda pedi, Magno, faz o que você vai perguntar pra Eu gente. disse, vou fazer. Aí quando a gente chega aqui, ele o que der na minha cabeça. Aí As vozes desarma que eu as ouvi vozes que eu ouvi. As vozes que eu ouvi. São as vozes do céu, tá? As vozes Amém, amém, amém. Sim, você falou a questão de muito tempo. A gente tem muito tempo que não se apresenta. Algum tempo que não se apresenta e muito tempo que não ensaia. A gente pegava música, a gente tinha uma regularidade de ensaios há muitos anos atrás. Mas depois, com correria, vida, Filhos. filho, marido, trabalho, a gente escolhia uma música e sai essa música aí. Aí cada um tirava a sua voz, Cada um depois a gente ensaia em casa. juntava. Sabe, em casa. E a Aí gente depois passou junta. muitos E anos já junta assim. cantando na igreja. Já junta pra cantar. Teve né? igrejas que te fizeram essa entrevistazinha no sábado à tarde e tal. Enfim, né? Aquele momentozinho que a gente dá Quem pra ensaia interagir com a você? igreja. Aí, quem ensaia vocês? Ninguém. Ninguém. E vocês ensaiam de quanto tempo? Ah, já tem uns 2 anos que a gente não ensaia. Era desse mas jeito. é verdade. E era verdade. Era, poxa, que legal, vocês têm uma harmonia boa e nem ensaia. Era uma coisa da gente mesmo. A gente aprende, cada um aprendia a sua música e a gente juntava. Só via juntar as vozes. Vamos ajeitar isso aqui. Aí só tirava assim as arestas. É porque muda muito a vida. Quando nós começamos, pra você ter uma ideia, eu me lembro de vezes que a gente foi cantar na igreja de Itapajipe. Você sabe que é sair de Lauro de Freitas à noite pra cantar em longe. Itapajipe de ônibus. É E chovendo, nesse dia choveu. Foi. E a gente chegou lá, a igreja enorme, e tinha umas 30 pessoas dentro da igreja. E a gente fez o programa com essas 30 Mesmo pessoas. assim, Sabe? A gente foi de ônibus, voltou de ônibus. E era assim, cansativo. E a gente chegava cedo. Sábado, a gente gostava de chegar na igreja 7 horas, 7h30 no máximo, para poder a gente passar, ensaiar e tal. Às vezes o pessoal não queria nem abrir a igreja nesse horário, né? Porque vai ocupar alguém para ir abrir a igreja, né? E a gente ia, chegava cedo lá. Então, o que mudou? Mudou que nessa época ninguém tinha carro, hoje todo mundo tem carro, mas a gente chega atrasado nas igrejas. Verdade. Entendeu? A gente ia de ônibus e chegava cedo. Hoje a gente vai de carro e chega tarde. Então, mas por quê? Por conta de filhos que vieram, né? A vida que mudou mesmo, casamento e tal. E
Chega no final de semana mais cansado do que chegava, né? É verdade. Mas a gente nunca deixou de fazer, não. Tem alguma igreja que, ao longo dos anos aí, que foi uma apresentação assim que está marcada no coração até hoje? Uma vez eu resolvi listar todas as igrejas que a gente foi. Isso há muitos anos atrás. A gente já tinha ido, com assim, uns 4 a 5 anos de trio, a gente já tinha ido em 47 igrejas. Eu queria ter continuado essa lista para saber assim, quantas igrejas eu já fui. Tirando a igreja, né, da casa. Ah, é. Sim, Porque sim. é sempre eu imagino que deva ser sempre né, um momento especial. Para mim, o momento mais especial do trio foi justamente uma programação que a gente fez de retorno do trio. Nós tivemos um período que a gente parou por 7 anos. Mas Nós tivemos algumas questões internas, aí o trio parou por 7 anos. O trio acabou. Nós não fazíamos plano do trio voltar. E aí o trio, ao completar 7 anos, a gente, vamos voltar, vamos, tivemos uma conversa e tal. E essa programação de retorno do trio, para mim, foi espetacular. Foi para a honra e glória de Deus, foi inesquecível. Mexeu muito comigo, eu chorei nesse dia. Ninguém me vê chorando, mas Nunca vi nesse esse homem dia chorar, vi mas Jota nesse chorar. dia... teve condição de eu sustentar. Tem foto, vou postar. Sabe? E eu choro feio. Eu quando assistindo o vídeo, meu amigo. Que feiura. Então no até choro. nisso a gente se combina, porque eu chorando são uma tragédia. Eu assisti uma aqui que foi uma espécie de retrospectiva do trio. sim. Não sei se vocês estão lembrados. Sim, um Eu domingo. eu acho até que foi Santana que apresentou, foi Sandra que Sandra e apresentou. Santana, eu Foi acho. os dois, né? Foi. Que iam falando Na de verdade, algumas tinha algumas músicas. pessoas. Tinha a Patrícia também que Só que ali apresentou, teve um tá? roteirinho, né? É, Que teve faz. músicas que Foi. vocês que cantaram, que Isso. tocaram o coração das pessoas e etc. Isso. Mas assim, alguma igreja que, sei lá, que histórias assim dessa, de no final o irmãozinho chegar lá e falar algo que vocês guardaram até hoje aí na memória. Para mim, as igrejas, eu tenho essa experiência com o Tobias Barreto e eu gosto de mencionar porque aquele pessoal ali abraçou a gente assim, sabe? Muito. Quando era programação especial, eles o trio, manda chamar o trio, aí a gente ia. E eles Todo ano a gente ia lá, então, né? Era praticamente. e fechavam assim com a gente numa alegria, numa comoção assim, sabe? Eles abraçavam o trio de fato. Então, quando a gente cantava em Tobias Barreto, para mim era um momento, os momentos mais marcantes. Também E gostava temos muito. experiência pesada com relação a viagens pra Pesadinho. lá. Os perrengues. a polícia. Tem uma história, ela é tão grande, acho que não cabe aqui. Resuma. Nós fomos uma vez para Tobias Barreto. Meu Uma irmão, viagem inesquecível. essa foi. Meu irmão tinha uma Kombi, né? A gente não tinha carro, mas meu irmão tinha e ele falou: eu vou levar vocês. Aí ele levou a gente para lá. Na saída de Mancedo, ele disse assim: eu não vou não. Tome aqui a chave e leve a Kombi. Vai dirigindo. Eu disse: rapaz, tá bom. Aí do jeito que eu já estava ali fora, já tinha saído dentro de casa e tal. A gente morava pertinho um do outro assim. Aí eu peguei o carro e fui. Peguei o pessoal e tal. Peguei a estrada. Quando chegou em Arembepe, o guarda parou. Tô indo pra onde? Tobias Barreto. Documento. Quando eu vou pegar o documento, cadê? Eu tava sem habilitação. E aí, eu disse, meu Deus. Ele disse, olha, não vai seguir viagem. Eu não vou deixar vocês irem para outro estado, pro Tobias Barreto, sem o documento. Volte e pegue o documento. Aí, tá bom. Aí encostei a Kombi, o pessoal ficou lá no posto de Arembepe. Voltou de ônibus. Né? Aí eu voltei, peguei uma carona na viatura. Foi. Peguei uma carona na viatura, desci ali no shopping Litoral Norte, aí peguei um transporte alternativo para chegar em casa, andei um pedaço, aí cheguei lá cansado, isso na pressa para poder dar tempo de chegar, né? Aí quando chego em casa, cadê a chave da casa? Pra poder abrir, ficou na Kombi. Aí fui lá, quebrei a janela, entrei, peguei o documento, fui, peguei de novo os transportes, cheguei lá, já era mais de 10. Isso a gente tinha saído de casa, eu tinha saído 5 horas da manhã. Foi, cedinho. Quando eu retornei já era mais de 10 horas. Porque todo o processo demorou muito. Quando chegou lá já não era mais o mesmo guarda, já era outro e tal, mas aí liberou e tal, fui embora. Aí quando chega lá na frente, já perto da divisa de Bahia e Sergipe, outro guarda para a gente. Aí, assim, olhou e tal, documento, eu todo cheio de orgulho, peguei a minha carteira e tá aqui o documento. E sim, porque tá todo mundo sem o cinto de segurança. Oh, meu Deus. Ai, meu pai. Aí eu disse, não, o pessoal tá tranquilo aí e tal, e acabou esquecendo de colocar e tal, dei aquela desculpinha, né? Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, bota todo mundo o cinto, eu vou multar como se apenas uma pessoa estivesse sem um cinto de segurança. Eu disse, meu Deus, que viagem. Eu disse, moço, eu não posso ser multado, eu não tenho dinheiro para pagar essa multa. E não é só um, é 100 e pouco. Eu disse, não, eu não tenho condição, você não vai multar nem essa aí, porque se eu multar, já acabou para mim aí, eu não tenho condição de pagar essa multa.
carro de meu irmão e tal. Aí comecei a contar o trabalho que a gente fazia e tal. E ele ficou assim, ó, tudo bem, coloca todo mundo o cinto aí e segue viagem, então. Ele disse, tá bom, ótimo. Aí eu, graças a Deus, gente, pega o cinto, cadê cinto? A Kombi não tinha cinto. Não tinha cinto nos bancos pra poder colocar. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí, e o Nilson, né, que sempre é mais esperto pra essas coisas, não, deve estar aqui por baixo. Aí, tira coisa, tira mochila, sacola, tirou os bancos, tudo, os cintos estavam lá embaixo, realmente. Só que não tinha o parafuso de prender, só tinha o cinto. Aí eu disse, meu Deus, manda um arame. Aí o Nilson entrou pelo mato, aí vai o Nilson, sobe, desce, e procurando arame, achou arame. Aí amarrou, conseguiu amarrar alguns, né? Alguns a gente colocou assim só pra disfarçar. A gente vestiu. Colocou assim só pra disfarçar, né? Não tava preso em nada, o guarda-viu olhou tudo assim e tal, disse, pode seguir viagem. Rapaz, a viagem que você sai de casa às 5 horas da manhã, pensando em chegar às 9, a gente chegou lá mais de 2 horas da tarde. Nossa. Sabe, foi muito cansativo. E perdeu o programa, não? Não perdemos. A gente viajou de dia e a gente só ia participar no dia seguinte, no sábado. Entendi. Foi nessa viagem que a gente parou lá na divisa e cantou no restaurante. Nessa viagem aí também teve essa parte boa, né? Eu gosto de chegar assim, gente, vamos fazer uma apresentação pro pessoal daqui? Aí a gente desce, todo mundo e vai lá, olha, nós somos do Trilovarte, tá apresentando trabalho, a gente pode cantar uma música pra você? Aí a gente foi cantar num restaurante chamado Pitupirão. Na divisa Bahia e Sergipe. Bem na divisa, assim, sabe? Bem na placa. Acho que assim. tá lá até hoje, né? Até hoje lá. E tem em Aracaju também, o mesmo restaurante, eu já vi. Indiaroba é a cidade que divide Salvador. Indiaroba, né? Aí ela pode sim e tal, e a gente foi, se reuniu ali e cantou a música. Mas rapaz, essa mulher chorou. Chamou os cozinheiros pra vir, o pessoal que tava lá dentro pra vir assistir. Foi muito fantástico. Então, assim, no meio das tempestades, né? Da agonia das blitz, mas a gente conseguiu, durante a viagem, fazer esse trabalho. Né? A gente fez isso algumas vezes em alguns lugares. Parar assim, desce aqui todo mundo, bora cantar ali. No mercadinho, dia de sábado. A gente foi cantar no centro de recuperação. Sim. Aí disse, vamos cantar aqui nesse mercado? Vamos. Aí chegou lá em Porto Seguro também a gente fez isso. Porto Seguro, mas a história de Porto Seguro não é boa, não. Vamos lá. Essas que são boas, pra quem está ouvindo. Foi uma experiência horrível. Hoje a gente ri, né? Mas é muito custo a gente rir. Mas aquele dia foi... A gente foi expulso de lá praticamente na mira de revólver. Foi. Nossa. É grande também a história. Mas a gente não teve culpa de nada, que fique claro. Foi um mal entendido lá com as pessoas que nos convidaram, não ajeitaram o lugar pra gente ficar direitinho, aí teve uma confusãozinha lá. Mas hoje a gente ri, né? Então, mas a viagem foi boa. Só a viagem foi boa, só essa parte foi ruim. Tem alguma música que vocês pensam assim, não, essa daqui é o apelo mais forte que nós temos. Então, estamos aqui, nem estava programado cantar, mas essa daqui precisa ser cantada para poder tocar o coração das pessoas que estão aqui assistindo essa programação e etc. Para mim, eu creio que a música que a gente mais cantou, porque corresponde ao que você está dizendo aí, foi Eu Me Entrego a Ti. Eu ia falar ela também. Eu Me Entrego a Ti, praticamente em todos os cultos a gente cantava essa música. Sim. É música de apelo, né? E é uma música que toca a gente que está cantando, toca quem está ouvindo, o pessoal canta, sabe? Depois, quando veio Quero Te Amar, eu me lembro muito Eu Me Entrego a Ti, porque o povo canta muito, assim, sabe? Como uma entrega e tal. Mas Eu Me Entrego a Ti, do Arte Trio. Assim, se você for perguntar essas coisas assim, sempre a gente vai responder do Arte Trio. Do Arte Trio. Arte Trio, para mim, eles montam um repertório que atende todas as áreas. Completo. Que atende aquele que quer ouvir uma música mais alegre, aquele que quer ouvir uma música mais consagrada, mas refletir mais. Atende aquele que quer ouvir a voz do Senhor falando assim mesmo no seu coração. Sim. Sabe? Arte Trio, ele consegue fazer isso no repertório de cada CD. Então, todos os CDs deles a gente canta, simplesmente de todos os CDs. Até do último DVD. Teve até em Vilas do Atlântico, não sei se isso vai chegar um dia em Bal, mas eu dei um susto nele, porque a gente queria cantar uma música lá com eles, né? Estava programado já, na verdade. A gente ia cantar com eles. E tal, aí ele disse assim, eita, irmão, eu esqueci o playback dessa. Aí eu disse, mas eu tenho. Ele disse, não, você não tem não, porque a gente não gravou. A gente não fez esse playback. Eu falei, mas eu mandei fazer. A gente mandou fazer o playback. E mandou fazer? A gente tem um playback. Ninguém tem, mas a gente tem. Entendeu? Que a música, assim, na verdade, é a música Adorai, que eles fizeram uma roupagem nova na música, né, para o DVD, e não lançou playback. E aí, mas eles tinham playback.
Eles têm, Pra né? eles cantarem, Eles eles cantarem, mas não lançaram. Mas a gente mandou fazer igual, certo? Pra gente cantar. Quem fez foi até Adalto Benedito, da Dal. E a gente pegando ali no pé de Dadal, os detalhezinhos. Não, essa partezinha aqui não tá igual. Não tem que ser igual, assim, quero igual quero igual e tal. E a gente fez o playback igualzinho. Então E canta aí, um nesse pedacinho dia dessa a gente também. assustou Bal. O problema dessa música é que numa parte do meu solo eu não alcanço mais, já faz muito tempo, né? A gente canta o refrão. Canta o refrão. Mas aí a gente pode cantar o refrão. O coro. O pigarrinho já tá começando a incomodar, mas vamos lá. 1, 2, 3. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. O Arte Trio agora vai tomar um susto, né? Ó, Já tomou, Agora, na verdade, essa da igreja. também é uma música que a gente cantou muito, mas Sim. muito. Essa música a gente simplesmente furou o CD. Mas não é, como eu disse, né? Não é aquela música de tocar na alma assim, da pessoa fazer aquela entrega, né? É a música mais alegre, embora seja de adoração usava também. para abrir o programa. A gente usava Sim. para abrir o programa. A gente uma vez fez um outro playback para essa música. Que não foi playback. A gente pegou o playback do Arte Trio e fez uma emenda. Emendou assim uma introdução que a gente entrava na igreja pelo meio, né? Eu ficava tocando lá um minuto mais ou menos. Depois a gente entrava pelo meio, depois entrava na frente. E ao final dessa introdução, Cantava. combinava com a música do Arte Trio e tal, do Adorai. E a gente entrava e cantava. E era assim, um momento muito legal, assim, porque dava aquele ápice, né? Aquele brilho. O Salmo 9, verso 11, diz o seguinte: Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Você falou, eu perguntei, interessante que vocês falaram da mesma música, da música de apelo, a música que fala mais o coração. Nós já estamos chegando ao final deste programa. Passa rápido. Passa rápido. Se Santana tivesse aqui, ele ia dizer: Santana hoje está lá atrás, não pode, né, não está na frente das câmeras. Santana foi nosso orador algumas vezes, viu? Foi. Vou fazer um parêntese. Desses que acompanharam o trio, né? Eu sei que o Nilson já foi uma vez. Sim. Tem alguma história engraçada assim com esses que fizeram parte dessa programação do trio? Vão para pregar ou vão para fazer algum momento ali de apresentação? Acho que engraçada, não lembro não. Mas quem sempre nos acompanhou foi o Nilson, né? E já a esposa Daniela, Sandra também. Ela até faz parte do grupo do WhatsApp do trio. Sandra. Santana nos acompanhou também algumas vezes. Tem mais alguém? Assim, história engraçada específica não tem, mas a gente é muito brincalhão também, né? Sim. Tudo a gente Tudo é na resenha. estrada, dentro do carro. Só é muito legal, porque a gente vai, às vezes, fazendo piada um com o outro e tal. Pra você ter ideia, nas viagens a gente queria dormir junto, assim. Podia ser na casa, assim, no chão. A gente queria fazer Quando a no mesmo resenha. espaço. Quando os no mesmo irmãos espaço. você casal vai pra casa de fulano, A você gente casal. fica A gente Não, fica a gente triste. quer ficar junto. É legal esse momento. É verdade. Sim. Essa música, Entrego a Ti? Eu me Entrego Eu entrego. me a Ti. entrego a Ti, que é uma música que vocês entendem que é uma música mais forte de apelo, né? Cantem essa música para quem nos assiste. Toda? Não sei Sei, se toda é uma muito parte. possível por estar sem playback. Mas a partir de né? quando? Quando estou... Alegre ou na dor, desejo estar contigo, ó Pai. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o Teu poder transformar todo o meu viver.
que ela é bastante solo, né? Aí eles fazem um back vocal pra mim nessa música, basicamente. Aí eu lindo. peguei bem a parte Sim. que eles entravam. Que lindo. Que Deus continue abençoando vocês. Eu sou espectador de algumas vezes que o trio se apresentou aqui. É sempre um momento muito especial para essa igreja. A gente percebe que claro que eu sei que o objetivo de vocês, além de levar a palavra de Deus, é adorar a Deus. E a gente percebe que é um momento em que a gente costuma dizer, no momento de louvor, que o céu parece que desce, né, para a nave da igreja e a gente se sente assim, como se não estivesse aqui. A música causa muito esse efeito em mim, né? E das poucas vezes que eu me emocionei, também sou uma pessoa muito difícil de chorar, a maioria delas foi por causa de um louvor, por causa de uma música que completou aquilo, abriu a porta que a mensagem não abriu, ela abriu. E eu desejo do meu coração, e eu sei que daqueles que estão assistindo puderam ouvir um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, fazer com que a mensagem dele chegue ao coração das pessoas e comova, né? Ajude a abrir a porta, como Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, né? Ele está à porta, mas precisa da ação do ser humano. Às vezes a pessoa está tão quebrada, está tão no fundo do poço, que ela não tem força para estender a mão e abrir a porta para que Jesus entre. E o louvor muitas vezes faz esse papel. E é uma dádiva, e eu espero que vocês sigam cantando até o céu. Amém. E que muitas vidas ainda possam ser alcançadas através da vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Eu não sei, o tempo já acabou mesmo total? Você fica à vontade. Porque eu queria encerrar cantando uma música inteira, que seria Viva Clara Luz. Gente, eu ia pedir isso. Olha aí. Pediu, tocou. Que ela é uma música que é a capela mesmo. Sim. Que é do Arte Trio. 90%, não, 80% Era do Arautos, o Arte Arte Trio gravou. E aí a gente cantou porque o Arte Trio Eu acho que a gravou. música é do Trio Louvarte que o Arte Trio gravou, né? Pois é. Aí, então, é uma música que já é a capela mesmo. É pequena, é curta, mas é uma música assim, muito sublime, muito singela, né? E a gente pode aproveitar esse momento para cantar uma inteira. Isso aí. Qual é o tom? Viva, Aí, Tô craque, Ana. Viva a clara luz do seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de Satanás, já não tenho mais temor, todo pranto é findo, vivo a clara luz do seu amor, nele tenho força e paz. Quando escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que a clara luz do seu amor dá-me ao sono paz sem fim. Sob a sua proteção, nada me perturba. Vivo a clara luz do seu amor. Calmo está meu coração. Que Tem um bênção. detalhe aí que o Arte Trio não soube fazer, a gente acabou tendo que dar uma contribuição, né? Que é esse amém que a gente colocou no final. E também a gente canta um pouquinho mais acelerado do que eles. Porque a gente entende assim que
não tem o playback, não tem acompanhamento, né? E então fica meio... Sim. A gente gosta de dar mais um ritmozinho para poder ficar mais encantador. E a gente usa sempre essa música quando a gente vai fazer a oração. Às vezes a gente ora e termina com ela, e às vezes usa só ela como oração nas nossas programações. Que bênção. É com esse abraço musical que eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para que nós possamos agradecer em oração a Deus por esse momento que nós tivemos aqui. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor, nós sentimos a Tua presença, não só conduzindo as nossas conversas, mas trazendo nos momentos principais deste pouco tempo, deste curto espaço de tempo que ficamos aqui, músicas que são profundamente tocantes em nosso coração. Mensagens que o Senhor, através da música, faz com que nós nos voltemos a Ti. Que essa linda, clara luz continue a brilhar, não só na vida do Joatan, da Daniela e da Silene, mas como na nossa também, e na vida daqueles nossos amigos, irmãos, dos Teus filhos, onde quer que eles estejam e que estejam assistindo a este programa. Amém. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor permita que nós encontremos a Ti através dos louvores que escutamos e que essa mensagem possa exercer um poder transformador em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que vocês aceitaram, e fica o meu abraço, o meu obrigado, e que vocês possam voltar aqui, né, para a gente fazer um outro momento desse, que eu sei que vocês não contaram nem 10% das histórias aí. Não. Obrigada pelo convite, foi muito bom a gente se unir de novo aqui, depois de alguns meses sem cantar. Caiu até um cisco no meu olho aqui na hora da sua oração. Mas ficamos muito felizes. Obrigado por poder contribuir, né, nesse ministério aí, que o Na Bíblia Podcast já é um novo ministério. Conduzido por vocês. Deus continue usando e abençoando. Amém, amém. A você, boa noite. Que Deus te conceda uma excelente semana. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço.